Bom dia, pessoal. Paz do Senhor Jesus. Então, hoje eu vou falar sobre. Vou dar o meu testemunho, né? Eu fiz uma pregação sobre. Perguntando se a gente obedece a Deus, né? Porque a gente diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, assim, o vídeo anterior, tem um vídeo anterior que fala sobre essa pergunta, né? E eu falo que a obediência sempre é a melhor solução. Então eu queria contar para vocês um testemunho que tem 20 anos e é a razão pelo qual eu estou aqui em Petrópolis. Eu sou originário do Rio e minha esposa também. Tá? Então, nós estamos no ano de 1996, tá? Janeiro de 1996, quando iniciou o fato do testemunho. E eu vou contar um pouquinho da nossa situação antes, quer dizer, naquele momento, né? Exatamente naquele momento em que Deus nos pediu para fazer alguma coisa que era, a princípio, contra a nossa vontade e contra os nossos interesses. Tá? Bom, eu era membro de uma igreja conhecida no Rio de Janeiro, na época, bastante conhecida, Igreja Batista Nova Jerusalém, ali no Sampaio, pastor Manuel Silva. Eu e minha esposa, né, membros crentes, graças a Deus, e a gente morava em Pilares, né, num apartamento próprio, pequeno apartamento, tinha 45 metros quadrados, mas era o suficiente para nós dois, estávamos bem satisfeitos. Né. Tínhamos dois veículos, uma Uno vermelha, 1990, nós estamos em 1996, na época em 1996, eu tinha um carro em 1990, que era da minha esposa. Né? E eu tinha acabado de comprar uma outra Uno nova, semi-nova na verdade, 1994. Minha esposa trabalhava na Reduc, tá? Então ela pegava o ônibus, que a Reduc tem ônibus para pegar o pessoal, pegava o ônibus 7 horas da manhã, 8 horas estava na Reduc trabalhando, saía da Reduc 4h30 e chegava em casa às 5h30 mais ou menos. Né? Eu trabalhava em São Cristóvão, Benfica, para ser mais preciso, e aí também saía de casa às 7h30, chegava lá 8 horas, saía de lá 5 horas, 5h30 estava em casa. Então, era a nossa rotina, né? Estava com uma vida estabilizada, apartamento próprio, pago, os dois carros também estavam pagos, tínhamos uma renda que nos atendia bem, né? Tinha uma vida comum, normal, bastante satisfatória. Né? Eu venho de família pobre, meu pai era pedreiro, então assim, bem. Então foi uma conquista, né? Nós já estávamos basicamente há 15 anos casados, então uma vida bastante estável, tá, gente? Então, por isso que eu estou dizendo, esse testemunho é muito importante para você que está na dúvida se obedece a Deus ou não. E aí, numa tarde, a gente sempre costumava chegar, por de 5h30, ela sentava para fazer alguma coisa, às vezes ler a Bíblia, e eu lia sempre um pouquinho da Bíblia de tarde, quando chegava, e orava um pouco, para depois a gente ver novela, essas coisas normais, sem muito, nada de especial. Eu não me lembro o dia, mas me lembro que foi na primeira quinzena de janeiro de 1996.
eu estava orando e desceu uma unção poderosa, né, de Deus. Para quem nunca sentiu isso, a experiência é como se você fosse tomado por uma alegria muito grande e ao mesmo tempo uma agitação muito grande, de forma que naquele momento a presença de Deus era tão forte na minha vida que a minha carne chegava a tremer, né? E foi uma coisa em casa, não aconteceu na igreja, não aconteceu nada disso, foi em casa. E Deus falou comigo, né? Colocou no meu coração, falou muito claro comigo, que queria que eu fosse morar em Petrópolis imediatamente, o mais rápido que fosse possível, porque ele tinha um plano, né, um projeto que eu edificasse algumas igrejas, né, aqui. Como eu sou filho de pedreiro, né, sou técnico eletrotécnico, na época estava exercendo a função de técnico eletrotécnico, eu imaginei, né, que pudesse ser alguma coisa assim, tipo ajudar os pastores a erguer os templos, né? Porque eu tinha feito, estava fazendo isso na Nova Jerusalém, fiz isso no templo novo dele, que estava recém-construído, trabalhei 1 ano e pouco para a igreja. Então, assim, foi bem impactante. Terminado ali, durou uns 5 minutos, eu falei com a minha esposa, Deus falou com a gente tem que mudar para Petrópolis. E ela foi um pouco resistente no início, mas Deus confirmou na igreja, através de profecia, que nós tínhamos que seguir aquilo que ele tinha mandado. E aí começou toda uma saga que merece um outro testemunho, totalmente, vários testemunhos à parte, mas eu vou resumir aqui porque senão vai ficar muito longo. O fato é que em abril, 17 de abril, e essa data eu lembro, 17 de abril de 1997, nós estávamos mudando para Petrópolis num terreno que a gente tinha comprado, vendemos um dos carros, eu tinha também 2 linhas telefônicas que na época valia alguma coisa, vendi as linhas, nos endividamos um pouco e construímos uma casinha de madeira, gente, uma casinha de madeira muito simples, muito simples. O meu apartamento tinha 45 metros quadrados, e eu fui morar numa casa de 30 metros quadrados, contando com a varanda, né? Quem conhece Petrópolis sabe que Petrópolis é frio. Então eu passamos um sufoco no primeiro ano muito grande. Não tínhamos roupas, não estávamos acostumados ao frio. Então foi assim, uma transição muito difícil. Foi uma mudança muito brusca, né? A minha esposa, que precisava pegar 8 horas, na verdade era 7 horas, 7h40. Acho que era 7h40 que ela pegava. Né, do que pegava 7 horas, 7 horas, 7h40 estava lá. Ela tinha que acordar, tinha que sair de casa às 5h30 da manhã para ir para a Reduc fazer a mesma coisa. Saía de lá 4 e pouco, chegava em casa quase 6h30. Tá? O ônibus a gente pegava quase 1 quilômetro. Né? Eu também tinha que descer para o Rio de ônibus. Não dava mais para ir de carro. Muito caro. E assim fizemos, né? Eu levava 20 minutos, passei a levar quase 2 horas. Então, assim, foi uma mudança muito grande na nossa vida. Uma dificuldade muito grande, porque não podíamos mais congregar na Nova Jerusalém. E nós tínhamos vindo para cá e eu, a princípio, tinha entendido que era para construir igrejas fisicamente, templos, né, imóveis. E ficamos aqui ajudando uma igreja ou outra. E, bom, resumo disso, né? Eu acabei abrindo um trabalho no Nova Jerusalém. Esse trabalho hoje, 20 anos depois, ele tem 4 igrejas como resultado. Eu pastoreio junto com um outro pastor a igreja do Itamaraty, Batista Filadélfia do Itamaraty.
E, bom, o resultado da obediência, né? Isso aqui é importante. Tem muito desconforto, mas tem resultado. Deus nos deu hoje uma casa que ainda está em obra, né? Dá para ver pelo fiozinho lá segurando a lâmpada, aqui atrás de mim. Ainda tem algumas coisas para fazer, ainda tem boa parte da frente da casa para fazer, mas hoje a minha casa ela tem quase 3 vezes o tamanho do meu apartamento, e quando ela ficar pronta vai ter quase 6 vezes o tamanho, né? Então a gente vê que Deus nos dá realmente prosperidade, porque quando Deus falou comigo, isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Eu falei, Senhor, não argumentei, mas na hora eu pensei, né? Poxa, eu vou sair do meu conforto aqui para ir para lá. Aí Deus falou comigo também, junto. Eu vou te dar em dobro tudo aquilo que você tem hoje. Hoje, 1996. Então, hoje estamos em 2018, ou seja, 22 anos depois. Essa casa, ela é uma casa boa, confortável, tá? Hoje, a minha esposa tem um carro, né? O carro dela vale o dobro do que valia o outro, isso em valor nominal de dólar, tá, gente? Eu estou convertendo para dólar para facilitar a gente valorar. E eu tenho, esse aqui é o café Marita, tá? E eu tenho também um outro carro, né, que vale quase 3 vezes a minha Uno que eu tinha acabado de comprar. De lá para cá, eu já tive 4 carros, né? Dos 4, 3, 0 quilômetro. Acho que com muito sacrifício, nada é muito fácil. Minha esposa hoje está aposentada, ganha praticamente o dobro do que ganhava na época. Eu não me aposentei ainda, estou trabalhando. Quando eu me aposentar, daqui a 2 anos, eu vou estar aí basicamente com o dobro de salário que os vencimentos, né, que eu tinha na época. Então eu quero que você entenda muito claramente. Às vezes Deus cobra de você algo que não é confortável, mas é muito proveitoso. Não só para o reino dele, né? Porque o objetivo de Deus sempre está olhando para vidas e almas, como também ele também não esquece de você. Faça a vontade de Deus, que Deus cuida de você. Esse é o meu testemunho, um dos meus testemunhos, que eu gostaria de partilhar contigo. Fica na paz do Senhor, medita na oração do Pai Nosso, porque ela é muito profunda. Tá? Que tenham um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Eu não sei quando você vai ver esse testemunho, mas que seja bênção para a sua vida. A paz do Senhor.